que a palavra de Deus, que é hoje pregada aqui, que possa trazer transformações de vidas. Vamos à palavra. Eu queria dividir com vocês, amados, eu fiz uns papéis aqui um pouquinho grandes, a minha visão está um pouco ruim, mas é a palavra de Deus que está aqui, não é nada de... Tá? Eu queria dividir com vocês Lucas 15, de 11 a seguir. Lucas 15, 11 a seguir. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá, desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho, e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. A seguir, levantou-se, foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, porque este meu filho, ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo ali. Então ele lhe respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa,
Este teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, meretrizes de algumas tradições, mata os novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque seu irmão estava achado, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos, Senhor, que traga-nos, Senhor, a luz sobre essa palavra, que possa nos ajudar a compreender, Senhor, para trazer transformações, Senhor, nas vidas das pessoas. Amém. Amados, eu chamo a atenção de vocês aqui sobre esse texto em 5 pontos. E o primeiro seria a partida desse filho. O mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Eu, olhando para esse texto, pesquisando um pouquinho a respeito dessa situação, esse filho mais novo, ele não tinha o direito de pedir isso, porque o pai ainda estava vivo. Traduzindo isso para uma linguagem assim, seria como ele estivesse dizendo para o pai: eu quero que você morra, você não é importante para mim, eu não preciso de você, eu já sou dono do meu próprio nariz, eu quero cuidar da minha vida, eu vou sair de casa, eu já sou um homem, eu tenho direito. Para você ter uma ideia do pecado que ele estava cometendo, desejando o que ele não podia, né? Desejando a morte do pai, que o pai morresse, porque depois do pai morto que se podia dividir a herança, e a herança que cabia a ele não era mais importante, porque o filho mais velho, que é o primogênito, ele tem direito ao dobro da herança. E esse filho mais novo falando com o pai a respeito daquela situação me faz olhar sobre essa família. O outro irmão, o que ele falou agora? Não falou nada. Ele ficou quieto. E não virou para o irmão e falou: irmão, você está errado, vamos conversar, acalma. Eu fico imaginando que esse irmão mais velho, por ser mais velho, deveria ter mais conhecimento. Em nenhum momento ele pediu para o irmão ficar. Em nenhum momento. Eu fico imaginando, será como foi a infância desses dois? Será que é muito diferente do que a gente está acontecendo em algumas famílias hoje? De um irmão não falar com o outro dentro de casa? De um irmão mais velho não se preocupar com o mais novo? De achar que já é dono do seu próprio nariz e sair de casa? Será que o jovem não pensa a respeito disso? Te digo, jovem, se caso você estiver pensando a respeito disso, você está errado. Tem o momento certo de sair de casa, mas quando você é jovem, talvez não esteja na hora. E esse jovem que saiu, ele teve que ir para uma região distante. Fiquei me perguntando por que é que ele estava com dinheiro. Por que ele teria que ir para longe? Porque a população daquela comunidade, olhando para esse filho que estava cometendo um pecado, eles o matariam.
E eles apedrejavam mesmo. Hoje, eu queria que você refletisse, jovem, a respeito dessas situações. Sair de casa no momento correto. Tenha certeza do momento disso. Não faça nada às pressas. E o dia que você for sair de casa, saia debaixo da bênção dos seus pais. Se seu irmão está com problema, jovem, converse com ele. Chama a atenção dele. Mostre para ele o que está acontecendo. Seja um amigo do seu irmão. Seja um amigo do seu pai. Seja um amigo da sua mãe. Vou continuar aqui no texto. Versículos 14 e 16. Ele foi para uma região distante e lá ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente, gastando à toa, torrando dinheiro. Você deve ter amigo assim, não tem? Estou cheio da grana, vamos ali gastar? Moleza, não é? Pô, para gastar tem assim de amigo, não é? Gastar dinheiro é o filhinho do papai. Aquele que tem dinheiro, não precisa trabalhar. É gostoso estar do lado de alguém assim, paga tudo, não cobra nada, não é isso? Mas aqui no texto, nós vemos que ele gastou esse dinheiro sem constrangimento nenhum. Mas não está dizendo que ele gastou o dinheiro com prostituição. Está dizendo que ele gastou sem pensar no futuro. Ele gastou o dinheiro sem pensar no dia de amanhã. E eu acho bom a gente também, a palavra de Deus fala para nós se preocuparmos somente com o dia de hoje. Mas, amados, se Jesus não voltar hoje, a gente pode guardar o dinheirinho para gastar amanhã também, não tem problema nenhum, tá? Pode fazer um fundinho de reserva. Não gaste dinheiro à toa, principalmente quem tem família. Você não pode sair gastando a revelia como se não tivesse nada. Ganhou um dinheirinho, Deus está te abençoando. Olha que maravilha, né, gente? Vamos dividir com o irmão, dividir com a família, guardar no banco um pouquinho, né? Faz bem. E vamos ver o que aconteceu com isso. Então, desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Eu queria chamar a atenção para quem peca, tem consequência, tem o castigo. Gastar o dinheiro na revelia, do jeito que ele fez. E nós vemos pessoas até de muito dinheiro hoje e fica sem nada. E ele ficou sem nada. A consequência do pecado, ela vem. Deus perdoa? Perdoa. Deus entende. Mas é consequência do pecado. Você não tem como sair dela, ela vem. É o popular como cuspiu para cima, cai na testa e cai mesmo. Não tem outra forma. Você precisa saber que tudo que você faz tem uma consequência. A dele foi de não pensar no dia de amanhã. E ele começou a passar necessidade. Aí ele foi se empregar com cidadãos lá daquela região, que não era judeu, não representava a religião que ele foi criado. E ele chegou num cara pedindo, praticamente mendigando. Eu acho que antes disso ele deve ter pedido para muitos outros até o que comer. Mas esse, para testá-lo, sabendo que ele era um judeu, ele arrumou um emprego para cuidar de porcos.
ele não poderia comer carne de porco. Aquele cara se alimentava de carne de porco. Ele estava cuidando de um animal que ele não podia se alimentar. Fome. Eu espero que ninguém tenha passado por isso aqui. Eu quero ser profeta de Deus. Que ninguém na sua família venha provar fome. Que ninguém possa ter o desejo desse homem de comer uma fruta caída do chão que o porco comia. E ele sentiu o desejo de encher a barriga com essa frutinha. Meu Deus, quantas pessoas hoje passando fome, quantas pessoas hoje necessitadas. Orar pelo alimento. Senhor Deus, eu te abençoo por esse alimento, eu te peço, abençoa o alimento. Muito lindo. Mas dá uma olhadinha lá fora também. Dividir o pão com o irmão. Meu Deus. Eu não sei o que está acontecendo aqui em Vitória, mas na minha cidade, eu sou do interior de São Paulo, minha cidade é aqui agora, mas passava muita gente pedindo o que comer. Aqui eu não vejo muito isso, mas nós precisamos ir atrás desse povo. E o pastor estava até me dizendo a respeito disso, que ele quer fazer um projeto e vamos nos agrupar, vamos estar juntos, vamos atrás desse povo, não vamos deixar as pessoas com fome. Falar Deus te ama, mas se ele tiver com a batida vazia, ele nem vai escutar direito. Depois que você der uma comida quentinha, fala Deus te ama, ele fala é verdade, eu estava com fome e Jesus está ali através de você. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele teve emprego para cuidar de uma coisa que ele não podia lidar com o corpo. Imagine vocês meninas, aqui, vocês gostam de barata? Tem nojo de barata? Você está sentindo mais ou menos o que era para ele cuidar do corpo? Para ele era maldito cuidar do corpo. É como se você fosse cuidar de ratinhos, de baratas. Você já imaginou isso? O que estava passando pela cabeça desse homem? Desse rapaz, melhor dizendo. O texto diz que, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. O pai dele era um homem bom. Olha como é que esse pai tratava os empregados. Ele lembrou que o pai dele era um homem bom. Esse pai deixou saudade desse filho. E aqui eu queria falar um pouquinho para os pais, para mim também. Porque a palavra que fala com você também fala comigo. A palavra que te chama a atenção, às vezes a gente puxa a orelha, puxa a minha. Será que nós, como pais, estamos fazendo com que os nossos filhos sintam vontade de voltar para casa? Que eles tenham vontade de abraçar o pai, de beijar o pai? Será que você tem feito tudo pelo teu filho? E aqui eu chamo a atenção para pai e mãe. Ah, eu sou criado pela minha avó. Vovó, também. Eu estou falando no sentido de cuidado. Aquele que se preocupa, aquele que cuida do jovem. Será que nós estamos cuidando direito dele? Será que nós estamos chamando a atenção na hora correta? Que o pai deve chamar a atenção do filho. Eu confesso que eu estou melhorando bastante, mas ainda preciso melhorar muito.
Criação de filho, eu queria passar no lugar, no supermercado, falar, me dá uma receita para criar filho. Oh, Jesus, Não tem. Não tem. Você vai criando os filhos, as dificuldades vão vindo. Mas se você der amor para o seu filho, ele vai continuar te amando pelo resto da vida. glória a Deus. Honra teu pai e tua mãe. É mandamento, né? Mas os pais também não devem deixar seus filhos nervosos, não devem espancar o filho, devem mostrar o caminho, devem dar amor, devem dar saúde, devem dar educação. O pai tem que dar tudo. E o filho, dependente do pai. E o pai, amando o filho. Sabe que o amor de mãe e o amor de pai, quando a criança é pequenininha, ele é natural, né? Por isso que Deus fala que as crianças estão no céu, já o caminho dele está correto. Por quê? Você pode brigar com uma criança, chamar a atenção da criança. 2 minutos ele fala, te amo, papai. Que vocês sejam hoje como crianças. Amém. Dependentes do pai. Glória a Deus. Em verdade, Amém. dependente mesmo. Se jogar nos braços de pai com confiança. Glória a Deus. A criança, aonde você estiver, do jeito que for, você fala, vem com o papai. Ele vem. No momento de dificuldade, num sonho à noite, quando se machuca, a primeira coisa que ele procura é o pai e a mãe. E esse amor do pai e da mãe, ele é tão natural que nunca deve se perder. Se alguma coisa está errada nesse meio, tentem corrigir isso. Mas aqui agora é para os pais, atenção nisso com os filhos da gente. Tem muito amor a eles, eles precisam de amor. Correção também, mas muito mais amor. E se você tiver que corrigir o seu filho, corrija ele com amor, que ele nunca vai se esquecer disso e vai sentir vontade de voltar para casa. Quando os amigos convidarem, ei, vamos ali fazer uma coisa errada, fala, não, eu vou para casa. Ele tem educação. Depois não adianta falar, meu filho foi criado na igreja. Gente, a educação é em casa. Aqui nós falamos a palavra de Deus. Mas a educação do filho é lá na sua casa. Assim mesmo. Então quando você vê seu filho fazendo alguma coisa errada, na igreja ou lá fora, é você que tem que corrigir. A igreja não vai corrigir seu filho. Você tem todo o direito e dever de cuidar do seu filho. Amém? Vamos continuar. Só que esse jovem aqui, quando ele cai em si, ele está triste por ter saído de casa. Mas essa tristeza dele, vou voltar para o meu pai, não, estou com fome. É porque não deu certo. Ele está voltando e ele reconhece que ele não tem o direito de ser mais filho. Eu queria dividir com vocês essa palavra aqui. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, Amém, Deus, aleluia. Pai, eu peguei contra o céu. Mas a tradução aqui, melhor dizendo, seria Deus. Só que o judeu, ele não fala o nome de Deus, então às vezes eles colocam céu. Então seria, pequei contra Deus, desejando a sua morte, né? E contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus empregados. Esse menino, ele está reconhecendo o que ele fez, mas ele não conhecia o pai que ele tinha. Glória a Deus. E é desse amor que nós estamos falando hoje. Ele estava lá, viveu a infância toda, a juventude toda, mas não conhecia o amor do pai dele.
carinhoso. Aquele homem que, quando ele pediu uma coisa errada, mesmo sabendo que não podia, deu dinheiro para ele. Fez a vontade do filho. Ele em nenhum momento brigou com o filho e chamou. Não, ele deu amor para o filho dele. E esse que o pai fez com ele é o que Deus faz com a gente. Você tem o direito de fazer o que você quiser na sua vida. Você tem a liberdade de ir e vir e fazer o que você quiser com a sua vida. Mas você vai ter as consequências disso. É verdade. É o livre-arbítrio. Você pode sair de casa, você pode sair com prostitutas, você pode fazer o que você quiser, você pode gastar o seu dinheiro todo, você pode desejar a morte do seu pai, pode, mas isso é pecado. Você pode pecar, mas isso não é o que Deus quer. Você tem a opção de pecar ou não pecar. Isso só cabe a você, do mundo ou da igreja. Porque se alguém falar que crente não peca, peca. Na igreja, mostra o caminho. Mas lá quando você está sozinho, quando não tem ninguém olhando, Meu Deus, aí é que o negócio pega. dá uma olhadinha para cima, tá, gente? Jesus. Deus está olhando para você. Glória a Deus. É desse jeito. E esse menino, ele está imaginando ser tratado como um empregado do seu pai. Ele está voltando lá só para se alimentar, querendo ser um funcionário. Aí ele se levantou e foi para o seu pai. Estando ainda longe, olha que lindo, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Amém. Você tem noção que é beijar um filho desse? O que é o perdão que esse pai está dando ali para esse filho? Eu fico imaginando aquela cidadezinha, aquele povoado, aquele filho que saiu cheio do dinheiro, voltando sujo, maltrapilho, com a roupa rasgada, fedendo a porco, do lado, chegando, e quando aquela população o reconhecesse, iriam apedrejá-lo, matá-lo. O pai ele viu o filho Oh, meu Deus. correndo para ele, É desse jeito. correndo para o filho, gente. Você sabe o que é isso? Um senhor de idade correndo, um judeu correndo. Você não via isso, uma pessoa de idade correndo. Ele abraçou o filho e o beijou. O filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga uma melhor roupa e vistam nele, coloque um anel em seu dedo e calçado nos seus pés. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Essa roupa provavelmente devia ser do pai dele, uma túnica, que eles guardavam isso às vezes para um visitante importante que chegasse. O filho estava rasgado, ele colocou uma roupa bonita, colocaram um anel no seu dedo. As pessoas poderosas do passado, eles marcavam um anel. O anel tinha muita importância. Mas Deus vai estar fazendo uma aliança com o povo hoje aqui nesse tempo. Glória a Deus. Vai estar colocando o anel no seu dedo hoje. Mas é um anel espiritual. E calçado em seus pés. O escravo, os servos, os serviçais, eles andavam descalços. Quando o pai colocou o calçado nele, ele falou para aquela população:
não toque nesse meu filho, ele não é escravo, ele é meu. Colocou o anel, ele tem poder da minha família, ele está abençoado por mim. Glória a Deus. Ele saiu correndo para ir proteger o filho dele. Se você hoje chegou nessa igreja e saiba que o seu pecado, que eu não sei o que é, independente do que seja, o Pai está de braços abertos para perdoar os seus pecados hoje, para chamar você de filho. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Basta levantar o dedinho, falar: Pai, Ele está te esperando, Ele está te aguardando. Amém, meu Deus poderoso. Se você não fez isso ainda, aproveite a oportunidade hoje. Te digo, vale a pena. Deus é bom, Ele perdoa. O ser humano não perdoa pecado, tá? O ser humano joga na cara, o ser humano não esquece. Não adianta fazer uma coisa errada, sua esposa não vão perdoar, não. E se perdoar, joga na cara. Todo dia, toda hora, vai olhar para você. Não é isso? Desse jeito. Mas Deus não. Ainda bem, gente. Ele perdoa verdadeiramente. Meu amor nos constrange, Deus. Tragam o meu filho gordo e magro. Vamos fazer uma festa e comemorar. Se caso alguém hoje aqui se converter, vai ter festa lá no céu. Vai ter festa no céu, gente. Para cada ser que se entrega para Jesus, entrega sua vida para Deus. Porque este meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Meus amados, nós vimos que pecado tem consequência. E às vezes você chega numa igreja só para visitar. Como eu já fui numa igreja só para visitar. Mas uma centelhazinha de vontade, quando se fala da palavra de Deus, ela começa a germinar dentro de você. Isso vai trazendo aquela vontade de se arrepender, de se converter, de entregar a sua vida. Desculpe de ser um pouco repetitivo, mas é quem se aguenta por Deus. Quem não entregou a sua vida a Jesus, pode não ser hoje. Se for, vai ter festa lá no céu e aqui também. Glória a Deus. Beleza. Mas se for amanhã ou Glória depois, a Deus. não tem problema nenhum. Mas o mais rápido possível que você fizer isso, eu te garanto, o Pai está aguardando o seu sinalzinho. Ele está esperando você de braços abertos. Vou continuar aqui, porque esse homem tinha 2 filhos. Nós falamos apenas de um só. Ele tinha um outro filho, aquele que ficou em casa. Vamos falar um pouquinho desse filho hoje. Porque esse filho, normalmente, ele é encontrado dentro da religião, dentro da igreja. Então eu queria que vocês olhassem com um olhar especial sobre esse texto. Porque ele está falando com religiosos conosco. Ele fala, chama atenção para um erro que alguns cometem sobre a religião. Isso, apesar de ser uma parábola, ela é tão atual. As palavras de Deus são tão atuais que Ele deixou para nos ensinar. Enquanto isso, o filho mais velho que estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então, chamou um dos servos
tradução aqui seria: chamou um menino, porque os servos estavam lá na festa. Chamou um menino que não podia entrar, um jovem, e perguntou: o que está acontecendo? E ele lhe respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo. Matou o novilho gordo. Não era qualquer novilho, não. Era o novilho gordo, aquele guardado para uma ocasião especial. E um novilho é para dar uma festa grande. Ele chamou a comunidade todinha para mostrar: meu filho está de volta. O orgulho e a satisfação de poder receber o filho. E esse outro filho aqui, chegando agora, eu fico imaginando os convidados lá na festa. Moço, me dá um pedacinho da picanha. Ele fala: aguarde meu filho mais velho chegar. O pai falando: meu filho mais novo voltou. Meu filho mais velho daqui a pouco chega, ele está no trabalho. Ele está fazendo as coisas. É um bom menino, está trabalhando. O pai todo esperançoso. E aquele filho não chegava. Ele estava lá do lado de fora. Então, o filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. Então, seu pai saiu ao encontro do filho. De novo, o pai, ele está dando o mesmo que ele deu para os dois filhos. Ele está indo atrás do outro filho também. Amém, Deus, aleluia. E às vezes, esse amor incondicional desse pai, ele nos mostra como a gente é imperfeito. Nós precisamos pedir perdão às vezes a cada dia. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabritinho para eu festejar com os meus amigos. Ele não queria participar da festa da família. Ele está se mostrando agora. Esse filho mais velho está ficando a máscara caindo. Porque ele fazia tudo para agradar o seu pai, mas era tudo com interesse. E quantos na igreja nós vemos dessa forma? É assim mesmo. Ostentando a parte externa. O glória a Deus é mais alto. Sentam nos primeiros bancos. Meu Deus. Usam roupas mais bonitas. Chamam a atenção de todos. Dá para o irmão na frente de todo mundo: eu estou fazendo, eu sou melhor, eu faço, eu chego no horário, eu sou o exemplo, eu sou. É nada, meu. Jesus fala: quem é, sou eu. Glória a Deus. Quando os apóstolos estavam perguntando: quem de nós aqui é o maior? Oh, meu Deus. Jesus se colocou entre eles, agachou, lavou os pezinhos deles, falou: ó, o melhor é aquele que serve. O melhor é aquele que se coloca à disposição. Glória a Deus. O pai que vem em secreto, o que você der com uma mão, que a mão esquerda não vê. Isso, aleluia. Glória. Ora em secreto. Isso que machuca os filhos. Isso é forte, meu Deus. Essa é a palavra que nós devemos olhar. Verdade, meu Senhor. O que nós estamos fazendo? Nós precisamos fazer mesmo, tem que fazer muito mais. É verdade, não faz nem. Mas não é fazer para se aparecer. É verdade, Senhor. É fazer de coração. É, Senhor. Não é para se mostrar. É fazer com amor natural, mas que vem de dentro mesmo.
machuca, porque machuca comigo também. É acabar com o orgulho, parar de pensar em si, começar a pensar no outro. Eu falei sobre isso esses dias atrás. Como é difícil, né? Amar o próximo como a você mesmo. Amar você mesmo é muito fácil. Você olha no espelho e fala, pô, estou bonito hoje, hein? Né? É muito fácil. Mas amar o outro é sair com uma blusa, ver alguém com frio, tirar a blusa e dar ele. Mas quando ninguém estiver olhando, só você e o irmão. É assim mesmo. Vamos continuar. Então esse filho, ele estava incapacitado de aproveitar, de participar da festa, de se divertir em família. Mas ele queria que o pai dele desse um cabritinho para ele se divertir lá com os amigos dele, para se mostrar para os amigos. Em casa não, ele queria poder ostentar, sorrir para fazer um churrascão para todo mundo. Ele queria também se mostrar. Na realidade, ele queria ter feito o que o outro irmão fez. O que eu vou colocar aqui é muito forte. Ele era covarde. Ele não fez o que o outro teve vontade. O outro, ele era... Você via o desejo dele. Esse aqui, ele era falso. Ele mostrava o que ele não era. É, Senhor. E a Bíblia está cheia de exemplos dessa forma. E a capulaia arde, meu Jesus. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, é aqui que aparece a prostituta. É, Senhor. O irmão está acusando o outro. Olha como é que esse irmão está se mostrando. Lembra que eu falei que lá não falava? E está embutido na gente de tanto ouvir falar que aquele vive, mas não saiu, não. Que está dizendo lá que ele saiu e gastou sem pensar. É isso que está dizendo. Mas esse irmão não. Ele nem sentou com o irmão para ver, meu irmão, o que você fez da sua vida? Não. Ele nem entrou para conversar com o irmão, está acusando. Como é que ele pode acusar? O irmão acabou de chegar. Ele estava lá na plantação, estava lá no sítio, estava lá do lado de fora, acusando o irmão. Como é fácil acusar o outro, né? Não foi eu, foi o outro. Mas isso desde o princípio do mundo, né? É, Senhor. Foi essa mulher que o Senhor me deu que me fez pecar, Senhor. Ah, foi a cobra. Nunca o ser humano reconhecendo o seu erro. É verdade, meu Deus. É sempre o outro. E essa acusação dele aqui está mostrando quem ele é. Disse o pai. Eu vou chamar de novo a respeito desse menino, filho mais velho. Ele falou, esse seu filho. Ele relegou o irmão. Ele não teve coragem de falar, meu irmão. Ele falou, esse é teu filho. Ele não chamou pai de pai. Ele estava jogando defamações contra o irmão, na sua ira, mostrando quem ele era. Mesmo não tendo chamado o pai de pai, o pai disse a ele, meu filho. Como ele disse para o outro. Você que está dentro da igreja, você é filho de Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus por isso. O que eu vou falar aqui é um pouco forte. Mas se chegar um bandido, um traficante, qualquer pecado que a pessoa tenha cometido, e ele chegar aqui, entregar a vida para Jesus, Deus vai estar falando, meu filho. Glória a Deus. É assim mesmo.
E nós devemos parar de ser o filho mais velho, de resmungar, falar, pô, está chegando aqui na igreja agora, já está se achando. Ah, aquele cara cometeu pecado, agora está lá na frente pregando. Olha lá, está se achando. Já chegou agora. Joga por terra a máscara de fariseu. Em nome de Jesus. Esse espírito de falsidade. Meu filho, você está sempre comigo, meu filho. E tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrarmos, porque seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido. Esse filho mais velho somos nós. A resposta que envelhece somos nós. Nós vamos passar a aceitar o irmão sem olhar valores, sem olhar roupa. Nós que vamos dar as respostas a respeito dessa palavra. Desse jeito, Pai. Nós que vamos mostrar o filho mais velho transformado, aquele que abraça o irmão, independente de onde ele tenha vindo, independente do pecado. Vamos mostrar Jesus para eles. Eu queria dividir com vocês uma coisa que eu aprendi a respeito da palavra de Deus. É quando você chega no irmão que está precisando, você vai chegar em nome de Jesus, fazer o que Jesus fazia, em nome dele. Amém, Senhor. Glória a Deus. Fazer por ele, sempre, todos os dias. Sempre, todos os dias. Faça essa pergunta para você. O que Jesus faria nessa situação? Vai lá, faça o mesmo. O que Jesus faria. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Adriano me falou a respeito do horário. Voltar. Meus irmãos, a palavra de hoje é sobre o amor desse pai. O amor desse pai que ama os filhos, independente de pecado, independente de situação financeira, independente de tudo, de qualquer coisa. O amor de Cristo é incondicional. Ele nos ama, ele nos transforma. A gente tem que entregar a vida verdadeiramente falando. Para crente e não crente. O crente deve entregar sua vida todos os dias. A conversão é todos os dias. Se converter é mudar de caminho. Amém. Se converter é parar de fazer aquilo que estava fazendo. É verdade, meu Deus. Tem alguém aqui hoje que ainda não entregou sua vida a Jesus Em Cristo? nome de Jesus, Senhor. Jesus está chamando. Deus está chamando. Oh, Espírito Santo. Ô, Senhor, em nome de Meu filho, levante a mão para mim, meu filho. Entregue a sua vida, meu filho. Volte para a sua casa, meu filho. Reconheça, Senhor, a palavra. Ô, Espírito de Deus, aleluia. Tem alguém que hoje que quer entregar a sua vida Em nome de para Jesus. Jesus. Basta levantar a mão. Em nome de Jesus. Ninguém. Que a palavra de Deus hoje, que ela seja uma sementinha que possa germinar, Em nome de Jesus. que possa se transformar numa árvore que vai dar muitos frutos.